Buenas, então vamos lá, como sempre, inscreva-se, deixa um like se quiser, se pudesse gostar. Eu vou meio direto ao assunto hoje, né? Os links vão ficar rodando aí embaixo, mas eu vou direto ao assunto porque, primeiro, eu não tô muito bem, você vai perceber pela voz aí, eu tô meio ruim da garganta, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo. E segundo, que a gente tem bastante coisa para falar. Então já peço desculpa aí de antemão, acho que vai ser um vídeo um pouquinho mais longo do que eu gosto de fazer. Pra gente falar sobre repintura, tá? Eu percebo que existe muita confusão do que é repintura, de como ela se manifesta e como a gente possivelmente poderia corrigi-la, tá? Então eu decidi falar um pouquinho sobre isso, né? Então, primeiro a gente precisa definir o que é repintura de fato, tá? Porque a gente vai perceber, a gente vai falar sobre isso, né? Que existe muitas interpretações errôneas, né, do que é e de como ela se manifesta. Então, para a gente definir, vamos falar que a repintura é um comportamento do script que faz com que cálculos ou plotagens se comportem de forma diferente entre o gráfico histórico, ou seja, o gráfico fechado, e o gráfico aberto, ou seja, o gráfico em tempo real. Tá? Então, nada mais é do que o comportamento do script, né, em relação ao gráfico histórico e ao gráfico aberto. Por definição, né, se a gente usar essa definição técnica aqui como nosso parâmetro, por definição, a repintura é um comportamento comum e até na maioria das vezes, na maioria dos casos, é um comportamento esperado e em alguns casos até desejado, tá? E a gente vai falar sobre isso. Porém, como a gente conversou, existem interpretações erradas sobre repintura. Primeiro, né, importante levantar, é que o termo repintura não se refere somente à coloração, né? Apesar do nome sugerir que repintura seria só para regras de coloração, não é o caso, tá? É para qualquer que seja o resultado esperado. O que a gente quer dizer com isso? Né? O resultado que você espera do seu código, seja um indicador que o resultado é o quê? Uma plotagem de linha ou de histograma, seja de um alerta, que o resultado é o quê? Que um alerta seja disparado ao satisfazer uma condição, né? Seja um resultado de um filtro aplicado através de screening, seja o resultado de um backtest. Todos esses resultados podem sofrer de repintura, que nada mais é, como a gente definiu, o script se comportar de forma diferente no gráfico fechado e no gráfico aberto, portanto, resultando em resultados, né, apesar de ser aí, né, estranho dizer, resultando em resultados diferentes, tá? Então, né, que fique claro que repintura não significa somente regra de coloração, também se aplica na regra de coloração. Segundo, e muito importante, né, interpretação errada, é de que o repintura é um bug, não é um bug, tá? É um comportamento do script que é ditado por duas circunstâncias ou por dois parâmetros aí, tá? Primeiro, pelo próprio modelo de execução do compilador, ou seja, como o compilador, a ferramenta, executa o nosso código em gráfico aberto e em gráfico fechado. E eu acabei não colocando aqui, mas o segundo parâmetro é justamente o algoritmo desse script, né? É como eu desenvolvo o meu código. Portanto, cabe a nós, como desenvolvedores, permitir ou não que esta repintura ocorra, tá? E terceiro, que é um pouquinho o resumo aqui de tudo, né? É que na maioria das vezes não é intencional. Tá? E no Profit isso é ainda mais verdadeiro, e a gente vai ver por que eu estou dizendo isso, tá? Mas eu queria deixar claro que nem sempre a repintura é intencional, muitas vezes ela ocorre pela própria inadvertência do desenvolvedor, pelo desenvolvedor não entender como funciona o modelo de execução e não entender como o seu script se comporta nesses dois cenários, em gráfico fechado e em gráfico aberto. E ele, sem perceber, né, desenvolve um código que sofre de repintura. Agora a gente vai falar sobre casos onde pode ocorrer que a repintura seja intencional e aí a gente vai ver por que isso também ocorre, tá? Então, cenários em que a repintura ocorre. Primeiro, né, é onde um indicador ou uma coloração, ou qualquer um desses códigos que a gente conversou, né,
que mostre um resultado, né, enquanto a barra está em aberto, e mostra outro quando a barra se fecha. Por exemplo, uma coloração que muda, um valor plotado que se altera, enfim, qualquer sinal que não se confirme. Tá? Este é um cenário de repintura. Segundo cenário é onde um indicador que usa informação de barras que estão à frente a qual o código está sendo executado. E terceiro, um indicador que usa indexação ou offset negativo. E esses dois aqui, últimos pontos, né, é o que diz respeito aqui quando a gente diz que no Profit, né, a chance de uma repintura ser não intencional é maior, porque a gente não consegue usar ou aplicar através do editor de estratégia esses dois últimos pontos aqui. A gente não consegue usar informação de barras que estão à frente a qual o código está sendo executado naquele momento, né? E a gente não consegue usar indexação ou offset negativo. Coisas que a gente consegue, por exemplo, no MetaTrader ou no TradingView, né? Então, existem muitos indicadores nessas outras plataformas que existe repintura intencional. Para quê? Para mostrar um indicador que é mais bonito do que na verdade ele é, né? Sinais que são, na verdade, na prática mesmo, falsos, né? Então, por isso que eu digo que no caso do Profit, pela própria limitação da ferramenta, quando existe uma repintura, a probabilidade é que ela esteja ocorrendo inadvertidamente, né? Ou seja, o desenvolvedor não sabe que isso está acontecendo, não entende que isso está acontecendo, ou está acontecendo intencionalmente, mas sem a intenção de enganar ninguém. É porque é um comportamento esperado, tá? E a gente vai ver quando é que por exemplo, uma repintura é desejada, tá? Então, o que a gente pode falar mais sobre aqui esses três cenários, né? Então, o que a gente vai fazer é observar o primeiro cenário aqui, né? Porque como a gente falou, a gente não consegue reproduzir esses dois outros cenários aqui no Profit, tá? Então a gente vai ver exemplos deste primeiro cenário ocorrendo, né, no nosso código, tá? Então, o que a repintura não desejada pode causar? Primeiro, falsos sinais, né? No caso aí de indicadores de coloração, né? Ou até mesmo de um alerta, um screening, assim por diante, ou até mesmo falsos resultados de backtest, né? Porque o código vai se comportar de forma diferente no gráfico fechado, no gráfico aberto, né? Você pode ter resultados aí errados ou não fiéis, né, no seu backtest. E quando que a repintura é desejada? É quando a gente precisa aí de um indicador, por exemplo, de preço ou volume, né, que seja dinâmico, tá? Eu vou mostrar exemplos, né, só para a gente terminar aqui a nossa folha aqui, né? E por final a gente vai ver como evitar a repintura, tá? E a gente vai ver que, infelizmente, não tem mágica, não tem bala de prata, tá? Mas vamos ver isso quando a gente chegar lá. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. O que eu fiz, tá? Eu pré-gravei esses exemplos para ficar mais fácil, porque senão eu teria que ficar mexendo com o replay aqui, tentando encontrar o ponto correto, né? Então, levaria muito mais tempo. Então, o que eu fiz? Eu pré-gravei esses exemplos e eu vou te falar o que a gente está observando. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é do WazeWave, que é um indicador nativo da ferramenta, tá? Então, configurado aqui no mesmo padrão, ó, 3 parâmetro, né? Aqui em cima eu tenho um gráfico fechado do índice futuro. Então, aqui o gráfico fechado, né, de 1 minuto do índice futuro, no dia 3 de junho. E aqui eu tenho o dia 3 de junho no gráfico aberto. É um replay, claro, né, mas simula o que seria um gráfico aberto. Claro que eu agora não estou com o vídeo rolando, né, então ele está parado, mas a gente vai ver o vídeo rolando também. Mas saiba que este gráfico aqui embaixo será o gráfico que simula o gráfico aberto. O que eu quero que você observe? Note que eu marquei essas duas barras como referência, né? E eu quero que você veja o que está acontecendo com o WazeWave aqui no gráfico fechado, onde ele confirmou essa pernada, vou chamar de pernada, tá? Verde nesta barra. E note que nesta barra aqui, no gráfico aberto, note quantas barras a gente já está para frente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu ainda tenho uma pernada maior, né? Se a gente executar então agora esse código, né? Executar não, né? Rolar o replay aqui, né? Perceba o que vai acontecer. Olha a nossa pernada aqui ocorrendo,
né? De repente, ela vai se alterar para vermelha, né? E, de repente, se confirma, né, essa pernada que a gente viu aqui no gráfico fechado. Então, esse é um exemplo clássico de repintura. Qual que é o problema aqui? Se eu tivesse levado em consideração aí um sinal qualquer que fosse, né, nesta pernada aqui, dizendo, bom, eu tenho essa pernada aqui, uma determinada configuração de preço aqui, eu vou comprar, né, você percebeu o que aconteceu, né? Logo em seguida, esta pernada se desfez, né, e foi outra coisa que ocorreu, né? Tanto é que você vê a pernada verde se confirmou aqui atrás e se formou uma pernada vermelha. Então, este é um exemplo clássico de repintura, tá? Outro exemplo clássico de repintura que muita gente sempre questiona é o indicador topos em fundos, né? Então, mesma configuração, gráfico fechado aqui em cima, gráfico aberto aqui embaixo, mesma configuração de preço, indicador, né? Nossa referência, vamos usar esse topo como referência aqui, ó. Né? Observa este topo aqui. Note quantas barras para frente, né, no gráfico fechado aqui ele já desenhou o próximo fundo, já desenhou lá o próximo topo. Note que no gráfico aberto, né, quantas barras já ocorreram desde o topo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e ainda não se confirmou o fundo. Né? Se eu rolar esse replay, você vai ver que novas barras vão ocorrendo e nada deste fundo se confirmar, né? Que seria este segundo fundo aqui, né? Por quê? Isso é um comportamento natural do indicador de topos e fundos, onde ele precisa esperar a confirmação dos preços para que ele demarque um fundo ou um topo, né? O que ocorre, então, é que existe uma repintura. Note que somente aqui que ele foi confirmar aquele fundo para repintar. Né? Então, muita gente vai dizer que isso é um bug. Novamente, não é. É o comportamento esperado do indicador. Ele precisa esperar que essa informação se confirme para determinar onde é o topo, onde é o fundo. Claro, no gráfico fechado, isto já ocorreu. Então, ele pode desenhar imediatamente, né? Por isso, a importância de entender como o código se comporta no mercado aberto e no mercado fechado. Tá? Último exemplo, e esse aqui é um exemplo que é importante a gente entender, porque é um código que a gente desenvolveu aqui. Então a gente viu o detector de topos e fundos, a gente viu o próprio WazeWave, né, que são indicadores nativos, agora a gente vai ver um código desenvolvido por nós mesmos, tá? Que é bem simples para dar a ideia do conceito. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um código onde eu pergunto se a data for igual à data anterior, ou seja, se eu estou no mesmo dia, incremente uma variável de contagem que eu chamei de i em 1. E aí eu vou fazer uma contagem das barras, tá? Se não, zera a minha variável i, né, para começar uma nova contagem, né? Se não o quê? Se não, significa dizer que é um novo dia, não é o mesmo dia. Então, ele zera a minha contagem, né? Eu sei que tem indicadores que fazem isso já nativamente, tá? Mas eu quero te mostrar um exemplo muito clássico, muito claro de repintura, né? Porque note que no gráfico fechado, novamente aqui, ó, a contagem funciona perfeitamente, né? Se a gente considerar essa como a barra zero, né? Porque eu começo a minha contagem em 0, eu tenho 0, 1, 2, assim por diante, até a minha barra 16, né? Tá aqui, ó, plotando 16, porque eu só estou plotando essa contagem, né? Note que no final do dia aqui, ó, ele tinha uma contagem lá, que agora eu não sei qual é, né? Quando começou-se um dia novo, ele zerou, né? Então note que é 0, porque eu estou justamente marcando esta barra, né? Então essa contagem é 0 e aí ele vai fazendo a contagem até 16. Por quê? Porque modelo de execução do gráfico fechado, o compilador vem executando barra por barra o nosso código. Como o gráfico já está fechado, ele usa os preços OHLC daquele período, que é Open, High, Low, Close. Abertura, máxima, mínima e fechamento, né? Isso que é o que chamam de modelo OHLC, né? O gráfico já está fechado, ele não sabe o que ocorreu dentro do período, né? Ele não sabe para onde o preço foi primeiro, para onde foi depois, ele simplesmente sabe o valor de máxima, o valor de mínima, o valor de abertura e o valor de fechamento, tá? Por isso, né, ele se comporta dessa forma, porque ele só tem esses valores para trabalhar. No gráfico aberto, e a gente vai ver o que acontece aqui embaixo, ó, novamente, primeira barra do dia, né, começamos em 0, eu vou soltar o replay,
né? Então vamos soltar o replay aqui. Note o que acontece com a contagem. Olha como ela já começa a subir. Já está em 40, ainda estamos na primeira barra. Na segunda barra agora, ó, 50, 60, né? 80. Aqui. Travou em 95. Quando eu seleciono a nova barra, olha aqui, a contagem já está lá em 140. Por quê? Porque é como o código se comporta no gráfico aberto, né? Como o compilador executa o nosso código. Ele executa o código barra por barra nas barras que já se fecharam no preço OHLC. Quando ele chega na barra mais recente, ele executa o preço a cada variação de tick, ou seja, a cada nova negociação, quando há uma variação de preço ou volume, ele reexecuta o código completo. Por isso essa contagem fica descontrolada, né? Porque ele está recontando, né, incrementando a cada mudança de tick, a cada mudança de preço. É um bug? Não. É porque é o comportamento esperado. Eu tenho que entender que é dessa forma que o compilador está trabalhando. E se eu não quero que ele faça essa contagem a cada tick, e o que eu quero seja uma contagem por barra, cabe a mim, como desenvolvedor, dentro do meu algoritmo, determinar uma forma de falar para ele, olha, eu só quero que você conte, por exemplo, neste caso aqui, né, uma vez por barra. Né? Então, eu que vou ter que encontrar uma fórmula de implementar isso no meu algoritmo, né? Mais detalhes sobre o modelo de execução eu falo no guia de backtest, tá? Eu falo um pouco sobre isso na introdução de programação. No curso, claro, eu falo com bem mais detalhes, né? Mostro exemplos bem mais a fundo, né? Sobre os modelos de execuções para entender, né, o comportamento do código no gráfico fechado e no gráfico aberto, tá? Então, isso aqui nada mais é do que um exemplo de repintura. E quando que a repintura é desejada? Então, observe neste exemplo aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma média móvel, aqui, tenho um MACD, tenho aqui o histograma e tenho as linhas MACD aqui, então as linhas. Note que a cada variação de tick, o que está acontecendo com os nossos indicadores? Estão se alterando. Note ali o histograma, note ali a linha da média móvel, né? Então, elas estão variando. Isso é repintura, né? Só que neste caso a repintura é desejada, porque eu quero que o valor do meu indicador seja dinâmico, né? Então, pela definição técnica, isso é uma repintura. Agora, é uma repintura que é desejada. E exemplos de repintura, então, que não são desejadas, né? Como é que a gente corrige? Então, vamos pegar este exemplo aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho um FR, novamente, gráfico aberto aqui em cima, gráfico fechado aqui embaixo. Meu código faz o quê? Quando há um cruzamento de baixo para cima do IFR no nível de 20, pinta meu candle de verde. Quando cruza de cima para baixo, pinta de vermelho. Neste exemplo, ele esteve sempre aqui na região do 20, né? Então só tem exemplos verdes, tá? Mas vai ser o suficiente para a gente entender o que está acontecendo. Note que no código eu estou observando o valor dinâmico, ou seja, o valor mais atual do IFR. E o que isso significa dizer? Vamos rodar aqui o nosso exemplo, né? Note que, eventualmente, sinais podem se alterar dentro do período. Você viu que ele ficou branco antes de ficar verde de novo, antes de confirmar, né, de fato, que seria o meu sinal de compra, né? Agora, pode acontecer casos piores, né? Porque vamos supor que eu estou usando essa regra de coloração, exemplo, tá? Para fazer um robô de entradas, né? Neste caso aqui, nenhum problema. Ele acabou se confirmando como verde, teria dado o meu sinal de compra. Agora, eu poderia ter casos, né? Então, se a gente observar aqui, ó, você viu ali, ele ficou verde, ou seja, teria dado o meu sinal de compra, né? Mas não necessariamente teria se confirmado, tá? Então, você viu, ele ficou verde dentro do período, mas fechou e não se confirmou, né? Então, dentro do meu caso de repintura, esse seria um problema, principalmente se eu estivesse usando para fazer uma entrada, né? Para fazer uma entrada, por exemplo, com um robô. Você percebeu novamente neste último caso aqui, né? Neste último aqui, também em algum momento ele ficou verde, brigou ali umas 2 vezes e acabou fechando sem colorir, né? E na próxima agora já está verde de novo. Então você vê que num caso de um modelo operacional, isso poderia ser um problema, né? Ou até mesmo para um alarme, né? Ele teria me dado alertas, né? Disparado alertas que não teriam se confirmado, por exemplo.
E como que a gente corrige este caso específico aqui, nessa coloração, né? O que eu preciso fazer? Não existe segredo, tá? Não existe mágica, não existe bala de prata. A única forma de evitar repintura é esperar a confirmação. Então note o que eu fiz no nosso código aqui, né? Eu não observo mais o valor atual, né? O valor dinâmico, o valor mais recente, 0. Eu observo valores que já fecharam, né? O valor anterior e o valor anterior ao anterior, né? Então a barra 2, né? E a barra 1. A barra 0 que está em informação, né? Que está dinâmica, essa eu não levo em consideração para determinar o meu sinal. Então você vai ver aqui o que vai acontecer, né? Vamos rodar aqui o nosso vídeo. Vamos deixar, é o mesmo exemplo, tá? Aquele mesmo sinal que a gente viu anteriormente, né? O que aconteceu? Então vamos deixar ele rodar aqui, ó. Então perceba, vamos observar aqui. O que ocorreu? O sinal de fato ocorria nesta barra, ou seja, foi aqui que houve o cruzamento, porém ele só veio colorir na próxima barra. E você notou que ele coloriu exatamente, imediatamente, assim que a barra se abriu. Por quê? Porque ele está observando o fenômeno ocorrendo nas barras anteriores, né? Então, por exemplo, no caso de um robô, agora não teria um problema, porque ele vai ficar verde até o final, né? E vai se confirmar verde, porque ela está confirmando este momento aqui. Então, imaginando que fosse um robô de operação, no exato momento ali, ó, vou fazer de novo, no exato momento em que a nova barra se abre, então vamos esperar de novo ela se abrir, verde, sinal de compra. Por quê? Porque ele confirmou o nosso sinal ocorrendo aqui, tá? Como eu falei, não existe milagre, não existe mágica, né? Se você quer evitar remover completamente a repintura, você tem que esperar a confirmação. Como a gente conversou, dependendo da circunstância ou do porquê você precisa desse código, você pode querer repintura ou não. No caso de um robô aqui de coloração, que usaria o gatilho da coloração para fazer uma compra e venda, eu teria que eliminar a repintura por completo. No caso de um estudo talvez simplesmente de coloração para eu determinar uma entrada no meu operacional, pode ser que eu não precise, né? Pode ser que o que vai determinar a minha entrada ou saída, então, vai ser de fato eu confirmar, né, esse fato ocorrendo ou não. Qual que seria a única exceção, tá, no momento aqui no Profit? Seria alertas, tá, ou alarmes, né? Porque quando você adiciona um alarme, no gerenciador de alarmes aqui, você pode configurar um alerta de estratégia, e tem vídeo só para falar sobre alertas, tá? Mas você pode especificar se você quer essa notificação, o disparo deste alerta, ocorrendo ao satisfazer a condição, que seria, então, o mesmo que dizer, né, aceite a repintura, ou apenas ao fechar o candle, ou seja, não aceite a repintura. E só me deu alerta, só dispare o alerta, quando de fato se confirmar, né, o meu sinal. Tá? Então, infelizmente, né, é a única exceção. Para qualquer outra aplicação, então para um backtest, para um filtro de screening, para um indicador, para uma coloração, é através do meu algoritmo que eu vou precisar determinar o uso ou, né, ou a remoção dessa repintura. Tá? Claro, também, principalmente, né, para backtest, porque é onde você também pode ter problemas com resultados aí inconsistentes, né, onde o código vai se comportar de forma diferente no gráfico aberto e no gráfico fechado, e aí te dá falsos resultados, né? Então, era uma visão geral sobre repintura, para a gente entender os conceitos aqui, entender alguns exemplos, tá? Claro, não dá para descobrir todos os possíveis cenários, né? Eu teria que mostrar todos os possíveis códigos de repintura que existem. Então, se houverem casos específicos que vocês querem discutir, conversar, deixem aí nos comentários, que se houver bastante demanda, a gente faz algo específico sobre algum indicador aí específico, legal? Então é isso aí, valeu, espero que tenha ajudado, a gente se vê no próximo vídeo.